que a União Europeia e o Mercosul anunciaram um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Isso era muito esperado e acabou acontecendo. Esse tratado vinha sendo discutido há 20 anos e vai permitir que a maioria dos produtos seja comercializada entre eles com tarifa zero. Oi, meu nome é Ellen e hoje nós vamos falar sobre negociações internacionais. Vamos abordar o tema do acordo que teve entre o bloco Mercosul e a União Europeia. Esse acordo teve início em 1999, mas após 20 anos, em 2019, é que o acordo foi de fato finalizado. Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos conversar com a minha amiga Esther, que está cursando Relações Internacionais, para que ela nos explique um pouco melhor sobre cada bloco e assim podermos entender sobre as negociações que foram feitas. Antes da gente entender sobre o acordo, nós precisamos entender, falar um pouquinho sobre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul ele é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele é considerado uma iniciativa de integração regional mais abrangente da América Latina. O Mercosul ele surgiu no final da década de 80, dentro de um contexto de redemocratização e de reaproximação dos países da região. E desde sua criação, o seu principal objetivo era propiciar um espaço comum que pudesse gerar oportunidades comerciais e de investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. E já a União Europeia, ela é uma união econômica e política que atualmente ela é constituída por 27 países europeus que, em conjunto, abarcam grande parte do continente europeu. A União Europeia, por si só, ela representa a maior economia do mundo, com mais de 20% do PIB mundial. Ela negocia acordos bilaterais e multilaterais em nome de todos os seus Estados-membros. E o comércio internacional é uma das ferramentas que o bloco usa para promover os seus próprios valores e políticas. Esses valores que eles promovem, eles podem ser representados pela dignidade humana, pela igualdade, pela democracia, pela liberdade, pelo Estado de Direito. E a promoção desses valores europeus, ela é utilizada como um dos pilares de estratégia da União Europeia para fazer comércio com vários países e com blocos, como ela fez com o Mercosul. Nós sabemos que os dois blocos juntos representam a maior economia do planeta. Você pode nos explicar um pouco melhor sobre isso? Sim, como você disse, os dois blocos juntos, os países do Mercosul e da União Europeia juntos, eles formam uma das maiores áreas de livre comércio do planeta. Para você ter noção, os dois blocos juntos, eles representam cerca de 25% da economia mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Então, é um número bem alto e bem grande de consumidor nesse mercado. A negociação levou cerca de 2 décadas para se finalizar. Mas por que demorou tanto tempo? Você pode nos explicar um pouco melhor? Olha, a negociação entre os dois blocos, ela foi paralisada em diversos momentos, Isso ocorreu por quê? Porque os dois lados, eles teriam que entrar em consenso sobre temas de diversas áreas, como, por exemplo, marcos regulatórios, tarifas alfandegárias, regras sanitárias, propriedade intelectual, compras públicas, entendeu? E em 2004, houve-se até uma troca de proposta de oferta, feita pelos dois blocos, porém, houve alguns impasses que fizeram com que essa negociação ela fosse interrompida. Em 2010, houve até um retorno dessa negociação, mas não se foi possível chegar a um acordo, pois ainda havia uma resistência vinda de ambas as partes. Você disse que havia uma resistência por parte de um dos blocos, mas onde se concentrava essa resistência? Bom, Ellen, essas resistências, elas se concentravam na recusa que vinha de ambas as partes. Da União Europeia, havia-se uma recusa em abrir o seu mercado para produtos agrícolas do Mercosul. E o Mercosul, ele se recusava em abrir o seu mercado para produtos industriais da União Europeia. Então, os Estados-membros do Mercosul, eles desejavam uma redução de tarifas de comércio em algumas áreas específicas e
especialmente no campo agrícola, e por outro lado, os Estados membros da União Europeia, eles queriam que houvesse uma redução de tarifas nos setores industriais e de serviço. A partir de 2016, houve uma evolução na negociação. O que proporcionou essa evolução? Essa negociação, ela só começou a se evoluir a partir de 2016. O que aconteceu? O Mercosul, ele numa tentativa de solucionar esses impasses, ele fez uma oferta à União Europeia, propondo uma abertura maior na área do setor automotivo, ou seja, fazendo concessões, e uma proposta de barganha de 0 por 0 de produtos agrícolas processados. Então, a ideia era que a Europa ganharia com os produtos industriais podendo vir para a América do Sul, e o Mercosul ganharia com seus produtos podendo ser vendidos para a Europa. A União Europeia, ela por sua vez acabou acenando com bastante flexibilidade na área agrícola, e ela acabou fazendo várias concessões, como por exemplo a eliminação de tarifas para produtos brasileiros, como suco de laranja, frutas, peixes, café, crustáceos e óleos vegetais. E os produtos como a carne, o açúcar e o etanol, eles seguiram a política de cotas de exportação para a União Europeia. E eles tiveram as suas cotas ampliadas. Esther, você podia nos explicar melhor o interesse de cada bloco e o que cada um buscava ganhar? Então, o que acontece? Os dois blocos, eles procuravam ganhar na questão agrícola, na questão industrial e na questão de serviços. O Mercosul, ele via nesse acordo uma forma de trazer melhorias nos níveis de competitividade, de eficiência, de qualidade institucional e capacitação de investimentos, o que, por si, ajudaria a melhorar a coesão do bloco e sustentaria a sua modernização. E isso poderia tornar o bloco mais atraente para os países como o Japão, a Coreia do Sul e até mesmo os Estados Unidos. Agora, já a União Europeia, ela via nesse acordo um grande passo da sua parte em relação à América Latina. E além disso, o Mercosul, ele representa para a União Europeia um grande mercado consumidor, tendo em vista que a população da América do Sul, cerca de 62% dela concentra-se no Mercosul. E o Mercosul, ele representa 75% do PIB da América do Sul. Devido à importância da negociação para ambos os blocos, o que ocorreria se de repente não houvesse negociação? Então, pensando em termos de uma não negociação, Ellen, o que a gente pode considerar o que ocorreria para ambos os blocos se não houvesse uma negociação? Embora esse acordo ele fosse muito importante para ambas as partes, uma não negociação, ela não levaria a um cenário trágico, digamos assim, né, para nenhuma das partes. Tendo em vista que ambos os blocos, eles continuariam no seu status quo. Ou seja, eles permaneceriam com a mesma posição em que eles estavam. O Mercosul, ele continuaria com seu acordo, que até então ele tinha acordo apenas com Israel, Palestina e Egito, acordo de livre comércio com esse país. Já a União Europeia, ela continuaria com seus acordos com o México, com o Chile, com a Austrália, entre outros, e principalmente com o Japão, que é considerado o maior tratado já feito pela União Europeia. Um ponto crucial na negociação entre os dois blocos foi a realização do Acordo Climático de Paris. Você pode nos explicar um pouco melhor sobre ele? Então, realmente, um ponto muito importante que foi tratado nesse acordo, nessa negociação, diz respeito ao compromisso estabelecido entre os signatários para que eles cumprissem o Acordo Climático de Paris. Esse acordo ele previa, né, limites à emissão de gases de efeito estufa e o aumento da participação de energias renováveis na matriz energética dos países. Sobre essa questão, nós podemos pensar que houveram muitos riscos, porém, quais são exatamente os riscos que poderiam ter acontecido? Olha, Ellen, os riscos que estavam envolvidos aí é mais em questão de que os países do Mercosul não cumprissem o que se estava sendo posto, né, os termos do acordo. Então, o maior risco era que os países do Mercosul, neste acordo, não fossem
o comportamento deles não fosse tão como a União Europeia esperava. Então, por isso, na tentativa de evitar que isso acontecesse, houve-se inclusão de condições que reduziriam essa percepção de risco. E então, cláusulas, elas foram colocadas no acordo para impor várias condições. E essas condições, por sua vez, elas constrangeriam a outra parte e reduziriam os incentivos que a outra parte teria para descumprir o acordo. Quando se fala de negociações, várias estratégias são utilizadas. Você poderia nos dizer quais estratégias cada parte utilizou? Então, né, Ellie? Negociação é assim, né? São várias estratégias, né, que são usadas para que o acordo possa ser caminhado e direcionado para aquele interesse que as partes em particular querem, né? Então, esse acordo, ele tinha estratégias pensadas por ambos os lados em conseguir mais vantagens do que desvantagens. E com a intenção de fazer com que o outro aceitasse o acordo, fazesse com que o outro fechasse o acordo, eles puseram, digamos assim, né? Eles propuseram estratégias de oferta que pudessem ser atrativas para a outra parte, entendeu? Então, o Mercosul, ele propôs uma oferta que era atrativa para os europeus e a União Europeia propôs uma oferta que pudesse ser atrativa para o Mercosul. Então, as estratégias estão relacionadas às propostas que são oferecidas por ambos os blocos. Você pode nos explicar um pouco melhor sobre essas ofertas? Então, Ellie, essas estratégias por meio de propostas de ofertas, né, elas foram especificadas em áreas que pudessem atrair, como eu disse, né, a outra parte. Então, o Mercosul, em 2016, ele propôs uma oferta que se estruturava a partir de 7 diferentes prazos para eliminação de direitos de importação. Esses prazos eles se estenderiam progressivamente por até 15 anos. E eles incluiriam também uma proposta de ampliação da cobertura de produtos, passando o total de produtos abrangidos pela negociação de 71%, que foi o proposto em 2004, para 87%, que foi o que foi proposto em 2016. O que, por si, tornaria essa oferta mais atrativa para os europeus. Agora, pelo lado da União Europeia, a oferta ela já teve uma estrutura um pouco mais complexa, né? Além das reduções tarifárias que foram feitas para certos alimentos agrícolas, estavam presentes grupos de posições sujeitas a preferências fixas, cotas e preços de entrada, né? Preços mínimos de importação que foram impostos pela União Europeia para determinados produtos agrícolas. Durante uma negociação, sabemos que ambas as partes procuram maximizar o seu ganho e obter vantagens. Você pode nos dizer quais vantagens cada bloco teria? Então, Ellen, quais poderiam ser as vantagens, né, e as desvantagens desse acordo para ambas as partes? As vantagens para a União Europeia poderiam ser expostas como, né? O acordo, ele visava eliminar a maior parte das tarifas de exportações europeias ao mercado sul-americano e tornaria as empresas mais competitivas, as empresas da União Europeia mais competitivas. E também uma vantagem para a União Europeia seria o quê? O acordo ele eliminaria muitas burocracias alfandegárias e limitaria as taxas de exportação por parte dos países do Mercosul. Então, a União Europeia ela teria muitas vantagens com esse acordo. E já o Mercosul, as vantagens que ele poderia ter seria em questão dele poder ganhar digamos assim, um certo vínculo político e cultural, um vínculo econômico e estratégico permanente com a União Europeia. E na questão dos países que pertencem ao bloco, a Argentina, por sua vez, ela melhoraria a sua competitividade econômica. E no Mercosul, para ambos os países pertencentes a este bloco, haveria uma promoção dos investimentos diretos vindos da Europa para a América do Sul.
Bom, muito obrigada, Esther, por ter participado do nosso bate-papo, ter trazido tantos esclarecimentos e informações sobre o assunto. Espero que vocês também tenham gostado. É isso. Tchau, tchau.